Que a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, meu irmão, no amanhecer de mais este dia, hoje, tomando aqui a escritura do livro de Isaías, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos fazer assim o nosso devocional neste sábado. A Bíblia Sagrada nos deixa essa escritura e essa escritura nos diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Muito bem, é uma escritura também lembrada, por esse fato de, após a oração, ele ter tido nos seus dias acrescido esta data, É uma escritura marcante por este fato, mas também nós aprendemos muita coisa nessa escritura e nós vamos aqui olhar, por exemplo, para a mensagem Expectativas, a mensagem pregada no dia 16 de julho de 1952. Nesta mensagem, o irmão Branham diz: agora Deus tem maneiras de fazer as coisas. Ele tem maneiras. Parece que ele falou respondendo e disse a ele: mas tenho considerado o seu caso novamente, permitirei que vivas por isto se fizeres aquilo. Mas ele não fez. Não foi assim que ele o fez. Ele falou ao profeta e enviou o profeta lá. Agora, Amós 3, versículo 7, diz isto para nós, que certamente o Senhor Deus Jeová não faria coisa alguma sem antes anunciar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você vê que Deus mesmo poderia ter tido uma conversa com ele, mas Deus sempre faz isso. Ele tem um homem para que aquele homem leve o recado de Deus adiante. Então ele diz: mas ele não fez. Ele falou ao profeta e enviou o profeta lá, através de todo o caminho de volta novamente para falar a ele. E disse: está bem, Deus ouviu sua oração. É gostoso quando sentimos e temos esta experiência de termos orações respondidas por Deus. Deus revelou ao profeta o que ia acontecer. Ele voltou e disse: seus dias foram considerados e você vai se levantar da cama daqui a 3 dias a partir de hoje. Veja que maneira. Há outras passagens bíblicas que você vê que a pessoa estava ali acamada e de repente na mesma hora se levantava. Mas aqui Deus disse: olha, daqui a 3 dias. Cada caso, irmão, Deus trata de uma maneira diferente, porém sempre com o mesmo poder. Sempre eficaz. O nosso Senhor não faz as coisas pela metade, não. Ele é realmente poderoso, ele cumpre o que ele tem prometido. No tempo dele, apenas compreenda que a cada um de nós Deus trabalhará de uma maneira, curará de uma maneira, mas sempre por detrás de tudo isto continuará sendo Deus fazendo as obras. Então ele diz assim, olha, coloque alguns cataplasmas e assim por diante, Foi usando essas expressões. Ele diz: colocou sobre ele. E Ezequias saiu da cama e foi sarado. Agora, viu a oração que ele fez? Oração não é exatamente trazer Deus ao homem, é levar o homem a Deus. Enquanto você ora, você perde a visão dessas coisas terrenas. Você é transportado para algum outro lugar além e vai até que você chega em sua presença. Você é transportado pelo Espírito.
sabe? Não estamos falando aqui de uma experiência extracorpórea, nada disso, mas você vai conversando com Deus, você vai se abrindo na oração, e isto aqui pela fé, como se você estivesse indo realmente à presença de Deus. Nós não podemos orar pensando que estamos orando a quatro paredes, mas orar sabendo que a nossa oração está subindo diante do trono de misericórdia de Deus. Então ele diz assim, olha, você é transportado para algum outro lugar além e vai até que você chegue em sua presença. Então a fé que você tem colocada diante de Deus diz, agora aqui Deus, aqui está, eu quero ficar bem por esta causa, ou quero que tu faças isto por mim, por esta causa, ou quero que tu me cures deste câncer, ou desta tuberculose, ou desta condição anêmica. O que quer que seja, andarei diante de ti, farei tudo que eu puder, darei este testemunho onde quer que eu vá, estarei feliz em fazê-lo, Senhor, e usarei minha vida não para mim mesmo, eu usarei para a tua glória, para que outros possam ver a ti. Agora, diz o irmão Branco, então você a coloca diante de Deus e diz, Deus, tu considerarás meu caso? Apresentou qual é o seu problema para Deus? Então pergunte agora a ele, Senhor, o Senhor vai considerar o meu caso? Eu creio exatamente como Ezequias creu. Ele diz assim, Deus ainda hoje, ele diz, você não crê assim? Eu posso ser capaz de ter visões e você não, mas isto não significa que ele não está com você. Ele está com você da mesma maneira. E ele foi exatamente o mesmo com Ezequias, assim como ele foi com Isaías, o profeta. Ezequias foi aquele que alcançou a bênção e Isaías simplesmente levou a palavra. Amém? Ele diz, Ezequias foi que alcançou a bênção e não Isaías. Não foram as orações de Isaías que foram ouvidas, e sim as orações de Ezequias. Veja que a oração do profeta naquele momento não foi isto que Deus estava olhando, vendo, né? Não era de Isaías, do profeta, mas de Ezequias. Agora pare um pouquinho, isto mostra para nós um pouquinho que Deus ouve as orações que você faz aí na tua casa. Nós somos puxados a pensar, né, levados a pensar que, na verdade, Deus só ouve os grandes profetas, Deus tem seus ouvidos sempre inclinados, porém, para grandes pessoas, grandes homens dentro da religião, mas a verdade é que Deus ouve também a tua oração. Na tua simplicidade, do jeito que você é, Deus está atento também para a tua oração. Amém? Então, ele diz assim, olha, não foram as orações de Isaías que foram ouvidas, e sim as orações de Ezequias. Isaías foi simplesmente um intermediário que levou-lhe a palavra em lábios humanos sobre o que Deus tinha dito. Bem, é a mesma coisa, aquele foi Deus. Você não crê que foi Cristo ungido, o Logos? Bem, com certeza é a mesma coisa hoje também. Deus tem seus homens aí onde você está, nos lugares por onde você tem passado. Deus tem seus homens aí levando também a palavra, levando também vida eterna para você. Não rejeite isto, não rejeite esta voz que chega até você através de lábios humanos, através de homens separados por Deus. Eu espero que essas palavras te ajudem, eu espero que você absorva estas verdades aqui, aí na tua igreja, onde você está. Creia que Deus está usando este quadro de ministros, Deus está usando essa equipe aí que você tem na sua igreja para beneficiar você. Apenas aprenda a colher os frutos e ser assim abençoado pelo Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Nosso amado e eterno Deus, estamos chegando mais uma vez a este dia, ó Deus, a este final de semana. Pedimos assim que as grandes bênçãos do Senhor continuem derramadas sobre nós, nos ajudando, nos abençoando, Senhor, para que possamos vencer toda e qualquer cilada do inimigo.
Pai, esse é o nosso desejo. Esta é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus.